eu já estou velha e talvez o tempo tenha me deixado corajosa. Porque guardar esse tipo de coisa no peito por tanto tempo, uma hora vira veneno. Meu marido faleceu há 3 meses e com ele foi enterrado o maior segredo da minha vida. Eu fui amante do irmão dele durante 15 anos. Sim, eu traí o homem que dormia comigo todas as noites, com o próprio cunhado. E só agora, depois de tudo, sinto que preciso contar. Não para ser perdoada, porque sei que não mereço, mas para tirar esse peso da alma. Meu nome é Lúcia. Eu conheci o Marcelo quando tinha 21 anos. Nos casamos pouco tempo depois. Ele era trabalhador, gentil e completamente apaixonado por mim. A família dele me acolheu de braços abertos. E foi aí que conheci o irmão mais velho dele, Fábio. O Fábio era o oposto do Marcelo. Enquanto meu marido era doce, Fábio era sarcástico. Enquanto Marcelo era contido, Fábio era impulsivo, divertido, encantador. Na época ele era noivo de uma moça chamada Denise, mas vivia com aquele olhar de quem sabia do próprio charme. Eu achava ele ousado demais. Mas ele me olhava de um jeito que mesmo sem tocar já mexia comigo. E aquilo me incomodava. Tentei ignorar por anos, até que tudo desandou. Foi numa noite de Natal. Estávamos todos reunidos na casa da sogra. O Marcelo havia bebido um pouco e subiu para deitar mais cedo. Fábio ficou na cozinha comigo, ajudando a guardar os pratos. Estávamos só nós dois, e ele me olhou fixamente por alguns segundos. Você tem ideia do que provoca em mim? Fábio, por favor, não fala isso. É só a verdade. Desde o dia que te vi com ele, nunca aceitei que você não era minha. Aquilo me deixou sem reação. Travei, mas não neguei, porque, no fundo, eu sentia. Ele se aproximou. Ficamos cara a cara. Eu podia ouvir meu coração dentro do peito. E foi ali, na cozinha da minha sogra, com a louça ainda molhada, que a traição começou. Não aconteceu nada físico naquela noite, mas o beijo aconteceu. E depois daquele beijo, nada mais foi igual. As semanas que seguiram foram um turbilhão. Eu evitava encontrar Fábio nos almoços de domingo, mas ele dava um jeito de ficar perto. A gente trocava olhares, sorrisos escondidos e desejos que cresciam a cada encontro. Até que um dia, ficamos sozinhos numa festa de aniversário da sobrinha. Todos foram pro parque levar as crianças e eu fiquei porque estava com enxaqueca. Fábio também ficou. E foi naquele dia que cruzamos a linha. Tudo aconteceu rápido, intenso e errado, mas ao mesmo tempo, parecia inevitável. A gente tá louco, isso não pode continuar. Mas vai continuar, porque a gente quer e ninguém precisa saber. Eu tentei resistir, mas acabei cedendo. E o que era para ser um erro isolado, virou rotina. Nos encontrávamos escondidos, em motéis discretos. Às vezes ele me esperava no carro, a 2 quadras da minha casa. Outras vezes, quando a família viajava para o sítio, ele inventava desculpas e ficava comigo. E durante todo esse tempo, o Marcelo nunca desconfiou. Ele me amava tanto que a cegueira era completa. E eu era 2. Esposa dedicada e amante silenciosa. Eu cozinhava para o Marcelo, lavava as roupas dele, cuidava dos nossos filhos e ao mesmo tempo trocava mensagens picantes com o irmão dele no celular. Eu sei, é nojento, é cruel, mas é real e foi minha vida por 15 anos. As coisas quase vieram à tona uma vez, quando o celular do Fábio caiu no chão durante um churrasco. A filha dele pegou e começou a mexer. Eu gelei, porque a última conversa nossa estava ali. Mas por sorte ou castigo, ela não abriu. Só entregou de volta. A gente precisa parar, isso vai explodir. Não vamos parar. A gente só vai tomar mais cuidado. E foi o que fizemos. Cada vez mais cuidadosos, cada vez mais frios por fora e intensos por dentro. O mais doloroso de tudo era olhar para o Marcelo e ver o quanto ele me amava, o quanto confiava em mim. Ele nunca foi um homem perfeito, mas ele era decente. Trabalhador, bom pai, bom marido. Às vezes distante, sim, às vezes pouco carinhoso, mas era um homem bom. Você é a melhor coisa que aconteceu na minha vida, Lu. Não sei como tive tanta sorte. E eu engolia o choro, porque ele não sabia. Não sabia que às vezes, quando dizia que ia chegar mais tarde, eu usava esse tempo com o irmão dele. O Fábio, por sua vez, seguia casado com a Denise. Sim, ele também tinha família, mas o casamento deles era um teatro. Ele dizia que só não se separava por causa das filhas e da herança da sogra. Eu não sei se ele mentia ou se era verdade. Eu escolhi acreditar. Porque amar alguém e trair outro ao mesmo tempo,
exige esse tipo de cegueira voluntária. Nosso caso durou mais do que eu imaginava, mais do que devia. Teve altos e baixos, claro. Teve fases em que a gente brigava, se afastava e depois voltava com ainda mais intensidade. Teve um período em que o Marcelo ficou desempregado. Passamos por dificuldades financeiras. E, ironicamente, quem nos ajudou foi o Fábio. Com dinheiro, com contatos e com o veneno que ele mesmo alimentava nas minhas costas. Não é só por você. É por ele também. Ele é meu irmão, não posso deixar vocês passarem necessidade. Mas ele dizia isso deitado comigo na cama de um hotel barato, com a camisa meio aberta e o cheiro do meu perfume grudado nele. Acordar depois dessas noites era como cair de um penhasco. Voltava para casa, via os olhos cansados do Marcelo e me sentia a pior pessoa do mundo. Mas depois, bastava um silêncio, um toque, um olhar do Fábio e eu estava de novo no abismo. Minha consciência foi se partindo aos poucos, um estilhaço por cada mentira, um corte por cada toque escondido, uma ferida por cada desculpa inventada. E mesmo assim, continuei. Porque de algum jeito doentio aquilo me mantinha viva. Anos se passaram assim. Nossos filhos cresceram. As filhas do Fábio também. E o tempo foi cobrando o seu preço. Marcelo começou a ficar doente. Pressão alta, colesterol, exames ruins. E eu comecei a viver o pavor de perdê-lo sem nunca ter contado a verdade. Mas como contar? Como matar um homem em vida com uma confissão dessas? Então eu calei e continuei fingindo, mesmo quando o Fábio começou a pressionar. Você já pensou na possibilidade de a gente viver isso de verdade? Você e eu, sem esconder, sem mentiras. Você fala isso agora, depois de 15 anos. Eu não posso abandonar meu marido no estado em que ele tá. Mas você já abandonou por dentro há anos. Aquilo me destruiu, porque era verdade. Eu vivia com um e desejava o outro. Cuidava de um e sonhava com outro rosto à noite. E ainda assim, me sentia responsável pelo homem que nunca deixou de me amar. O Fábio queria que eu tomasse uma decisão. Mas eu sabia que, se fizesse isso, tudo desmoronaria. Nossas famílias, nossos filhos, nossas vidas. Então eu continuei, na corda bamba. Até que, numa noite de junho, Marcelo teve um infarto em casa. Estávamos vendo TV. Ele sorriu, disse que estava com azia e caiu no chão. Eu gritei, chamei a ambulância, fiz massagem cardíaca, mas ele já tinha ido. Foi tudo tão rápido, tão cruel, tão definitivo. E ali, diante do corpo do meu marido, eu não chorei só de dor. Eu chorei de vergonha. Porque ele morreu acreditando que eu era fiel. Morreu com o nome Minha Mulher na boca. Morreu sem saber quem eu realmente fui. O velório foi um desfile de palavras bonitas. Todos falavam o quanto o Marcelo era honesto, fiel, carinhoso, dedicado. Eu apenas assentia. Chorava com moderação. Recebia abraços, beijava meus filhos. E sentia que, a cada elogio que ele recebia, mais eu morria por dentro. O Fábio estava lá, de terno escuro, olhos vermelhos. Mas não chorava como cunhado. Chorava como um homem que perdeu o irmão. E a desculpa perfeita para continuar me tendo às escondidas. Naquela noite, depois que tudo passou, ele me procurou. Agora a gente pode viver isso. Agora é só você e eu. Não fala isso, eu tô de luto, ele acabou de morrer. Mas ele morreu achando que você era só dele. E agora você é minha, Lu. Eu me calei. Sim, era verdade. Marcelo morreu sem saber. E agora, o que me impedia de viver esse amor? Nada. Mas foi exatamente aí que tudo começou a desmoronar. Eu comecei a ter crises de ansiedade. Não conseguia dormir. Via o rosto do Marcelo em todo lugar. Em cada canto da casa, em cada prato no armário, em cada chave esquecida. O silêncio era um castigo. E o pior, ele não estava mais aqui para me perdoar ou me odiar. Eu estava sozinha com a minha culpa. Me afastei do Fábio. Ele não entendeu. Você prometeu que a gente ia viver isso. Agora tá me deixando assim? Eu não prometi nada. E não dá para simplesmente virar a página. Ele era o pai dos meus filhos, meu marido por 27 anos. Eu também perdi um irmão. Pois então honra a memória dele, me deixa em paz. Depois dessa discussão, ficamos meses sem nos falar. E nesse tempo, eu fui murchando. Meus filhos começaram a perceber. Um deles me perguntou: Mãe, você tá se culpando por alguma coisa? Parece que carrega o mundo nas costas. É só saudade, meu filho. Saudade e arrependimento de não ter feito mais por ele enquanto estava vivo. Aquela era a única verdade que eu podia dizer. O Fábio tentou voltar, tentou se reaproximar, mas eu já estava cansada. Cansada de mentir, de esconder, de me olhar no espelho e sentir nojo.
Cansada de fingir que o que vivemos foi bonito. Porque não foi. Foi sujo. Foi cruel. Foi covarde. E aí veio o dia que me tirou o chão de vez. Eu recebi uma mensagem anônima no WhatsApp. Era uma foto. Uma imagem minha e do Fábio. Juntos, no estacionamento de um motel. Antiga, sim, mas claramente nós dois. Alguém sabia. E essa pessoa ameaçou. Ou você some da vida do Fábio, ou eu conto pra sua família inteira o que vocês fizeram. Meu coração disparou. Eu não sei quem foi. Nunca descobri. Pode ter sido alguém da recepção, alguém que reconheceu, um amigo de alguém. Não importa. O que importa é que aquilo foi a gota. Eu bloqueei o Fábio em tudo. Troquei número, me isolei. Nunca contei pra ninguém sobre a mensagem. E nunca mais vi o Fábio pessoalmente. Ele me procurou, ligou pra minha casa, mandou recado pela sobrinha. Mas eu desapareci, pelo menos da vida dele. E pela primeira vez comecei a entender o que era pagar por algo sem ninguém te punir. Porque às vezes, o pior castigo é viver com o próprio erro. Os anos passaram. Meus filhos tocaram a vida. Se casaram, tiveram filhos. E eu segui aqui, nesta mesma casa onde traí, menti e sorri por fora tantas vezes. O tempo levou o brilho do meu olhar. Levei meu corpo pro médico várias vezes, mas o que doía mesmo, ninguém via. Era a culpa, a lembrança. Aquelas memórias que voltam no meio da noite e tiram qualquer sono. Eu parei de falar sobre amor. Parei de ver fotos antigas. Só sobrou o silêncio e os arrependimentos. O Fábio tentou me encontrar por quase 2 anos. E um dia eu soube que ele adoeceu. Um câncer agressivo que foi consumindo ele aos poucos. Fiquei sabendo por uma sobrinha. Ela me ligou. Tia Lúcia, o tio Fábio está no hospital. Perguntou da senhora. Tá com os dias contados. Eu não posso ir. Ele só queria se despedir. Mas eu não fui. Porque ali, naquele leito de hospital, o Fábio estaria de frente com a única mulher que o amou. E destruiu tudo ao mesmo tempo. E eu não queria olhar pra ele com pena. Nem com amor. Nem com culpa. Ele morreu 3 semanas depois. Sem despedida. Sem carta. Sem confissão. E eu perdi a última chance de encerrar essa história de um jeito humano. Hoje, sentada nessa cadeira de balanço, com meus cabelos brancos e a coluna curvada pelo peso dos anos, eu fico pensando: como teria sido minha vida se eu tivesse sido honesta? Será que meu marido estaria aqui ainda? Será que eu teria paz? Mas é tarde demais para saber. Eu me tornei uma senhora aparentemente tranquila, mas dentro de mim vive uma mulher quebrada. Eu sou lembrada como uma viúva forte, uma avó presente, uma mãe dedicada. Mas sou também a amante que enterrou um segredo junto com o próprio marido. E esse segredo me corrói até hoje. Outro dia, uma das minhas netas me perguntou: Vovó, qual foi o momento mais feliz da sua vida? E eu sorri, como quem puxa uma mentira do fundo do peito, e respondi: o dia em que me casei com o seu avô. Mas por dentro, a resposta era: não houve felicidade de verdade quando se constrói tudo em cima da mentira. Se você que está ouvindo isso agora está vivendo um caso escondido, achando que ninguém vai saber, deixa eu te dizer, mesmo que o mundo não descubra, você vai carregar isso dentro de você. Vai doer, vai te perseguir, vai te envelhecer mais rápido. E o pior castigo de todos é quando você se dá conta de que perdeu o único amor puro que tinha, por um desejo sujo que não te levou a lugar nenhum. Eu amei 2 homens, traí um deles e no fim, perdi os 2.